holding. Doutor, no caso de um dos pais já é falecido e ainda não foi feito o inventário, bom, vamos lá, o que tem que fazer? Né? Tem que realizar o inventário. E aí, após nós realizarmos o seu inventário, a gente pode já dar início na constituição do seu sistema de holding familiar. Então, fica já aí, né? Eu respondi ontem, eu lembro que a senhora perguntou. Então, hoje eu estou repetindo, né, a sua pergunta. Primeiro, a gente vai fazer o processo de inventário e, posterior, a gente vai dar início aí no seu sistema de holding familiar. A dona Celina Pastro perguntou, e o dinheiro no banco? Olha, dona Celina, o dinheiro a gente também consegue fazer da mesma forma. A gente traz para dentro de uma hold, a gente costuma chamar de célula operacional, né? É a senhora que vai comandar, é a senhora que vai determinar como esse dinheiro vai circular aí, tá bom? Então, sim, tem como fazer. A gente faz uma hold, coloca uma célula operacional para gerir, para cuidar aí desse dinheiro, certo? A dona Maria também, né? A esposa faleceu e o inventário será extrajudicial. O filho e o pai estão de acordo e é amigável. Daria para fazer petição para o juiz para que pudesse colocar um imóvel para vender, para pagar o inventário? Olha, dona Maria, com certeza, dá sim. Se o inventário, se for extrajudicial, né, não há autorização de juiz, vai ser feito lá no cartório mesmo. E se for de forma judicial, sim, faça uma petição, a gente atravessa uma petição pedindo aí para o juiz, para ele autorizar a venda deste imóvel, para que esse valor vai custear aí as despesas de inventário. Vamos lá, pergunta da Iazipac Embalagens. A sessão será com o senhor ou com o advogado do escritório? Bom, o que acontece? Vai ser com a minha equipe, né? Nós realizamos a sessão de viabilidade. Eu, mais um colega, mais algum estagiário, sim, eu estarei aí. Eu não abro mão de não estar presente numa sessão de viabilidade, tá? Olha, eu não repasso isso para ninguém, meus colegas são extremamente competentes, mas quando você adquire a sua sessão de viabilidade, não tenha dúvidas que eu estarei presente, seja de forma virtual ou seja de forma aqui no nosso escritório. Então, fique bem tranquilo em relação a isso, pois eu estarei, sem sombra de dúvidas, na sua sessão de viabilidade. O Gleciomar Antunes, meus bens estão em área que não está regularizada. Vocês regularizam? Sim, nós regularizamos com toda certeza. Sem nenhum tipo de problema, a gente vai fazer a regularização e depois, aí, se for da sua vontade, a gente vai realizar o sistema de holding familiar para a sua família, vai deixar isso disposto para a sua família. Então, sim, nós fizemos, até se tiver que regularizar, a gente regulariza e posterior a isso, se for do seu desejo, a gente vai colocar dentro do sistema de holding. Bom, vamos lá. Doutor, veio a pergunta da dona Edelmira. Doutor, eu assisti a sua palestra e gostaria que o senhor explicasse de novo, né? Por favor, o que é essa tal aí de sessão de viabilidade e como ela funciona. Bom, deixa eu explicar. A sessão de viabilidade, ela é muito mais que uma consulta. Trata-se de uma das partes mais importantes na constituição aí de uma holding familiar. Através dela, é que eu irei compreender em detalhes como é a sua formação familiar e patrimonial, bem como quais são aí os seus objetivos, né, com a criação de um sistema de holding familiar, além, é claro, de poder solucionar aí todas as suas dúvidas, pois este é o ponto chave da nossa sessão de viabilidade, que ela vai além de uma simples reunião. Aqui você será ouvido e assim poderemos entender o seu caso para proporcionarmos aí a solução mais vantajosa para a sua família. E aí, né, você querendo, então a gente vai organizar tudo isso, né? E ao final dessa reunião, após aí absorver todas essas importantes informações, eu serei capaz de fazer um diagnóstico preciso se a holding familiar pode ou não já ser implementada no seu caso, lhe sugerindo aí na sequência, né, os próximos passos
que você precisará dar para nós iniciarmos seu planejamento patrimonial familiar, caso seja, óbvio, né, do seu interesse. Agora, sendo do seu interesse, eu já notei, né, que você é um resolvedor. Bom, o que acontece se eu não fizer um planejamento patrimonial familiar? Ora, o que acontece se você não fizer um planejamento patrimonial? Você já parou para pensar que a falta de um planejamento patrimonial familiar poderá deixar aí os seus herdeiros em uma situação bem difícil? Vamos trabalhar com a hipótese de que os seus herdeiros, no momento do inventário, não tenham condições de custear as despesas do processo? Se isso acontecer, qual é a saída que você acredita que eles escolherão? A mais fácil, né? Que é vender um bem. Inclusive, reforça a pergunta anterior. Bom, é isso mesmo, gente. Eles terão, veja bem, que vender um dos bens para poder pagar as despesas do caro e doloroso aí processo de inventário. E isso vai custar muito caro, por vários motivos. Primeiro, a venda de um bem que faz parte de um inventário, além de precisar de autorização judicial, ele terá um deságio em média aí de 20%. Pois quem é que vai comprar um imóvel em inventário? Geralmente é o investidor. O investidor, ele vai alegar que possui esse empecilho, né? Então vai chorar no preço e seus herdeiros acabam cedendo e vendem com deságio. Mas não é só isso. Esse bem estará lançado aí na declaração do imposto de renda por um valor que normalmente ele não é o valor de venda. Então, os herdeiros vão ter que pagar o imposto de renda sobre o valor de ganho de capital. É isso mesmo que você ouviu, tem mais isso. E este percentual, para que vocês tenham uma ideia, ele é de 15% da diferença entre o valor do bem da declaração e o valor da venda. Além do sistema do inventário ele ser lento e burocrático, ainda que dispensado a via judicial e realizado no cartório de notas, como regra, leva-se aí de 6 meses a 1 ano para que tudo seja finalizado, né? Até os bens estarem registrados em nome dos herdeiros. Óbvio, não tendo briga, né? Não tendo nada de briga. E você sabia que tudo isso pode ser evitado como? Através de um sistema totalmente lícito e organizado que funcionará como um gatilho. Podemos determinar a hora que este sistema será acionado e a partir daí os herdeiros poderão receber todos os bens, gente, sem burocracia, sem processos judiciais, sem gastar fortunas com impostos. Isso mesmo que eu falei para você. Olha, gente, agora parem para pensar. Parem para pensar no caso do Cid Moreira. O Cid Moreira, muitas gerações conheceram, né? Tiveram o privilégio de assistir o Jornal Nacional e falar boa noite, né? Cid Moreira faleceu não faz 24 horas e já estão brigando aí pela sua herança. Aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena você deixar tudo como dá? Vale a pena você ser procrastinador? Então, não seja procrastinador, seja um resolvedor. Seja um resolvedor. Resolva este problema. Não deixe que a sua família, isso mesmo, não deixe que a sua família passe pelo caos, pelo calvário da dor de um processo de inventário, tá? Então, se você estiver pensando aí, pense bem, vale a pena você criar aí o sistema de hold familiar. Agora tem aquela pergunta, doutor, né? O que é hold familiar? Bom, eu expliquei como ela funciona. Eu te vou dar então a técnica aí. A hold familiar, ela funciona, gente, através de um sistema que nós colocamos aí todo o patrimônio da sua família dentro de uma empresa que vai funcionar como um grande cofre dessa família. E isso é feito através da integralização do capital social dessa empresa. Essa é uma etapa do planejamento patrimonial, onde a gente vai organizar o patrimônio da sua família. Feito isso, nós vamos avançar para a fase seguinte, que é a fase de planejamento sucessório, que é muito importante, tá?
por meio do planejamento sucessório, você vai doar as cotas sociais dessa sociedade para os seus filhos. Mas não se assuste e nem se preocupe, porque apesar de doar todas as cotas para os seus filhos, todo o domínio, gente, permanecerá nas suas mãos. E isso em função de um conjunto de cláusulas especiais que permite que você permaneça exercendo todo o domínio como sempre fez. E somente após o seu falecimento é que será disparado aí o gatilho que vai permitir que os seus filhos tenham acesso efetivo a esse patrimônio. Olha que legal isso, gente. Uma pergunta que veio do seu Januário, né? Doutor Márcio, se o casamento acabar, como fica a holding? Olha que legal isso. Bem simples. Com certeza, esse é um assunto que nem todo mundo gosta de pensar, não é mesmo? Porém, é de extrema importância que isso seja considerado previamente para que seja feito aí um planejamento patrimonial inteligente. Esta é a dica, né? Como esse planejamento ele vai poder ser feito? É bem simples. Isso é feito através de um planejamento sucessório mais detalhado que deixará, gente, definido como tudo vai proceder em caso de falecimento, divórcio, invalidez e etc. Então, preste bem aí atenção que esse sistema ele é fantástico. Este planejamento ele evita gastos altos com disputas judiciais posteriores, que na maioria das vezes sai mais caro que o necessário. E é verdade, por incrível que pareça, isso acontece. Então, para você que esteve comigo quarta-feira, quinta, você ficou na quarta na pré-palestra, quinta ontem na palestra, e hoje está aqui tendo uma overdose, né, sobre planejamento patrimonial, é muito importante que você possa entender tudo isso. Então, gente, hoje a questão de planejamento patrimonial através de um sistema de holding familiar é interessantíssimo, é muito importante e cabe no bolso aí das famílias. A pergunta feita pelo seu Jackson. Doutor, eu tenho um imóvel financiado, ele pode ser colocado na holding? Olha, gente, sim, imóveis financiados eles podem ser incluídos na holding. Entretanto, todavia, vai depender aí de como foi dado este financiamento. Então, por mais que seja possível, nem sempre aí vale a pena fazer essa integralização, pois depende da diferença das taxas cobradas da pessoa física para a pessoa jurídica neste financiamento. E aí, né, eu digo, é justamente por isso que a sessão de viabilidade ela é tão importante, pois é lá que nós iremos entender as necessidades de cada família para entender se a holding é viável ou não. Perceberam por que da importância aí da sessão de viabilidade? Por isso, é por este motivo que a gente, né, acaba dando muita importância para a sessão de viabilidade, por isso que ela é realmente importante. Uma outra pergunta também foi feita pelo seu Arlindo, de Novo Hamburgo. Doutor Márcio, fazer a doação em vida é um bom negócio? Olha, eu falei ontem, né, na nossa palestra que não, né? Não, e eu vou explicar por quê. A doação de bens em vida, realizada fora de uma holding, é um ato, gente, irrevogável, ou seja, não pode haver a desistência da parte doadora. Por conta disso, se o doador quiser vender o bem doado, precisará da assinatura, né, de quem foi doado e do seu cônjuge também. Ou seja, você perde a liberdade de fazer o que quiser com os seus bens e fica precisando depois da bênção dos outros. Esse simples detalhe, ele pode fazer, como eu expliquei na palestra, você perder ótimas oportunidades, pois se qualquer um dos envolvidos não assinar, você pode vir aí perder, né, a perder aí um bom negócio. Além disso, os custos da doação são os mesmos aí do inventário, ou seja, não gera economia nenhuma. Então, fica a minha dica que não é um bom negócio, tá bom?